Trabalhar com a ideia de fazer hipnose ou passar por hipnose é uma ideia muito ultrapassada para quem está querendo aprender sobre transformação de vida. E quando eu falo hipnose clássica, foco, concentração, relaxamento, hiperfoco, a pessoa imagina que entrar em hipnose é entrar no estado de freezing fisiológico do corpo. Agora, quando eu falo da hipnose ericksoniana, a utilização de metáforas, a utilização da linguagem verbal, salpicamento, sugestões indiretas, ainda assim você fica com a visão de beleza, mas eu não estou alterando a minha realidade necessariamente. E eu quero te provar nesse vídeo que o segredo para que a hipnose funcione não está na hipnose, mas está em todo o processo por trás, como uma filosofia de vida. Por isso que quando eu falo a hipnose transformacional, que foi a teoria que eu trouxe, a metodologia que eu criei da hipnose transformacional, ela não se limita à ideia de hipnose clássica, ou hipnose ericksoniana, ou hipnose não verbal, ou conversacional. A hipnose transformacional, ela aprofunda sobre a construção do eu, ela aprofunda sobre o estilo de vida, ela aprofunda sobre o que realmente acontece num processo terapêutico para que a transformação seja mais sustentável e para que a transformação possa acontecer de forma mais profunda. E não tem a ver necessariamente com a ideia só de hiperestimulação da amígdala. Não tem a ver necessariamente com a ideia, será que eu fui hipnotizado ou não? Essa pergunta por si só já diz que a pessoa não entende muito sobre hipnose, ou está aprendendo hipnose agora, ou fez os primeiros cursos ali com pessoas que não entendem tanto sobre psicologia e assim por diante. A pessoa fica sobre uma ideia muito ultrapassada sobre o termo hipnose. O que faz a hipnose funcionar é não pensar que você tem que entrar em hipnose, mas entender que você já está, que você vive em um estado de hipnose. E a hipnose transformacional, diferente das outras metodologias, ela traz isso com muita força. Ela traz o amadurecimento do cliente. Ela traz a ideia de que, beleza, o cliente veio. Ah, mas será que ele foi hipnotizado? Será que ele não foi hipnotizado? Não é essa a preocupação principal. A preocupação é qual estado de hipnose ele vive e qual estado de hipnose ele deseja viver. Porque para uma pessoa falar assim, eu não sou hipnotizável, aí de repente a pessoa fala assim, mas eu tenho medo de falar em público. Olha que interessante, ele acaba de se hipnotizar para criar o medo de falar em público, porque ele cria algo imaginário, ele cria algo das respostas do corpo ao falar em público, e isso é hipnose. Ele acabou de ser hipnotizado por ele mesmo. Ou quando uma pessoa chega e fala, Romani, eu não consigo passar por hipnose, mas eu fico muito ansioso quando eu vou fazer prova. Olha que essa pessoa que está falando isso, ela não entende o que realmente ela está falando. Porque no momento que ela fica ansiosa antes de fazer uma prova, ela acaba de se fazer uma auto-hipnose. Ela criou uma referência sobre o que significa a prova e ela altera a realidade dela, onde a prova é muito mais perigosa do que é de fato. Romani, mas, então como assim? O que você está querendo dizer com isso? Erros comuns de quem está começando, pensando sobre trabalhar com hipnose, ou fazer hipnose, ou passar por hipnose. É pensar que o objetivo é entrar em hipnose. O objetivo não é esse. O objetivo, você já está em hipnose. É entender qual estado de hipnose você deseja viver. É aquela pessoa que tem ansiedade antes da prova, e se ela tem ansiedade antes da prova, o objetivo para ela não é entrar em hipnose. O objetivo para ela é, vamos mudar o estado de hipnose que eu tenho antes da prova? E isso é feito, não, as pessoas pensam assim, eu vou entrar num estado de inconsciência, eu vou sair de mim, se isso não acontecer, eu não fui hipnotizado. Então você não está procurando hipnose, você está procurando uma coisa que não existe. Você está procurando uma coisa que, se existir, é muito mais a sua expectativa maluca sobre a realidade
Olha que interessante. Algumas pessoas falam assim, nossa, mas eu transcendi e parece que meu corpo saiu de mim. Isso não é exatamente a hipnose que fez isso com essa pessoa. É a própria expectativa dela. Imagina isso. Se eu tenho uma expectativa muito grande de que eu vou transcender não sei o que e por aí vai, eu posso fazer essa expectativa se tornar real, não porque a hipnose faz isso, mas porque a própria pessoa tem uma expectativa que vai acontecer isso. Isso aqui é um exemplo prático de como isso acontece no dia a dia. Quem aqui, escreve nos comentários, quem aqui já procurou o celular enquanto você estava com o celular na mão, ou até falando no celular? Quem já passou por isso? Fala assim, cara, eu já. Coloca aí, eu já. Se você já procurou o celular falando no celular, ou procurou a chave, com a chave na mão. Quem já passou por isso? Eu já, a Tati falou. Pessoal, eu já. Uma galera falou sobre isso. E eu quero que vocês percebam isso. Naquele momento que você procurou, o óculos, eu tô com o óculos, cadê o óculos? Teve gente colocando aqui. Olha que interessante. Para que isso aconteça, você teve que deletar do ambiente coisas. Ou seja, você teve que distorcer a realidade, você teve que generalizar coisas no ambiente, você teve que alterar a realidade. E você saiu da sua consciência para alterar a sua realidade? Não. Isso é um exemplo de alucinação na prática, é exatamente isso que a pessoa sente. Ela não vai para outro planeta, ela continua ouvindo tudo, ela sabe tudo o que está acontecendo, só que ela está naquele momento percebendo a realidade, mas às vezes um pouco mais confusa em relação aos fatos. Percebe o seguinte, se eu vejo a realidade mais confusa em relação aos fatos, confusa que eu digo assim, o fato está aqui, eu estou vendo as minhas crenças dizem que o celular não está na minha mão. Eu deleto, eu sou capaz de olhar para a minha mão e não ver o celular em determinado momento. Aqui, quando encontrei tive uma reação estranha. Olha que interessante. A mesma lógica de quando você vê alguém fazendo hipnose que fala ali o ídolo na minha frente e a pessoa vê o ídolo. Aquilo acontece sem a pessoa sair de si. A pessoa não sai de si. Aí a pessoa chega e fala assim, Romano, eu já vi que as pessoas usam aqueles argumentos. Olha que interessante. Às vezes a pessoa vai explicar para o outro como a hipnose funciona. E mesmo explicando, ela não entendeu o que ela acabou de explicar. Isso é comum até em terapeutas e hipnoterapeutas. Porque a pessoa chega e fala o seguinte, eu vou te explicar como funciona a hipnose. Isso aqui foi... eu nunca tinha visto ninguém falar isso quando eu comecei a falar sobre isso lá atrás. E eu explicando sobre isso, dando o exemplo do filme, dando o exemplo, olha, às vezes você está assistindo um filme, e na hora que você está assistindo aquele filme, você está tão prestando atenção no filme, e parece que o mundo real se confunde com aquela história. Você se esquece que tem um ator, você está conectado com aquela cena, em determinado momento, quando você está conectado com aquela cena, o ator morreu, você não lembra que o ator morreu e que aquilo é só uma cena interpretando. Naquele momento se torna tão real que você chora ao assistir aquele filme, porque aquela cena te toca. Ou você começa a rir, dar risada de algo que aconteceu no filme, que não é real, que aquilo está basicamente sendo trabalhado na sua imaginação, sendo trabalhado na sua reação à comunicação externa. Isso cria uma realidade para você. E olha que interessante, às vezes o hipnoterapeuta vai explicar isso, mas ao mesmo tempo ele fala, mas será que aquela pessoa entrou em hipnose? Olha que coisa idiota, ele explicou uma coisa e está entendendo outra. Ou será que eu sou hipnotizável? Ele acabou de explicar uma coisa e entendendo outra. Um exemplo prático é que, olha que legal isso, nesse mesmo exemplo que eu estou dando do filme, entenda o seguinte, não é a hipnose que muda a vida de ninguém. É o processo terapêutico, é a psicologia por trás da hipnose. Por isso que tem tanta gente que faz um monte de cursos de hipnose e fala assim, mas será que eu vou conseguir atender? Porque o cara fez um curso para aprender sobre disparar o sistema simpático de uma pessoa e achar que aquilo é hipnose.
É fazer com que a hiperestimulação da amígdala aconteça e achar que aquilo é hipnose. Quando a pessoa relaxa, tem hiperfoco e acha que só isso é hipnose. Isso aí não é o que vai mudar e transformar a vida de uma pessoa. O que vai transformar e manter a transformação é os fundamentos da psicologia que sustentam o processo terapêutico por trás da hipnose. Aí tem gente que fala assim, e eu vou abandonar totalmente a ideia de psicologia, eu gosto é de hipnose. E eu atendo é só com hipnose. Olha que interessante, todo o fundamento da terapia com hipnose se dá por base em origens de fundamentos da psicologia. E quando eu digo da psicologia, de teorias relacionadas à psicologia, como, por exemplo, a Gestalt terapia, como, por exemplo, a psicanálise, como, por exemplo, a própria terapia cognitivo-comportamental, que trabalha com dessensibilização e assim por diante. Então, quando eu quero negligenciar o que realmente está acontecendo no processo terapêutico para a transformação acontecer e acho que eu trabalho só com hipnose, eu vou te dizer que hipnose não é o que funciona para a transformação de vida. O que funciona é usar da terapia em conjunto com essa ferramenta que é a hipnose. É uma ferramenta maravilhosa. Só que você entendendo a hipnose como hipnose clássica somente, você está limitado a achar que você depende de algum rompimento do senso crítico de realidade. Você não depende disso. Por quê? Eu não dependo, olha que interessante. Um exemplo, quando você procurou o celular com ele na mão, você rompeu a barreira do nível do senso crítico para alterar a realidade. Mas você acha que você precisa disso para transformar a sua vida e construir uma nova realidade necessariamente? Um exemplo prático. Quando você, sei lá, às vezes começou a fumar e prejudicou, você não necessariamente ficou naquele negócio que eu estava... Alguém me hipnotizou formalmente para que eu começasse a fumar. Não. É um processo, é muito mais natural do que você possa imaginar. Ou alguém te hipnotizou, nossa, eu quero largar a bebida, mas eu não consigo largar a bebida. E a hipnose vai me fazer largar a bebida. A hipnose não vai fazer nada por você, não. Quem vai fazer é você. O que usar das técnicas da hipnose junto com os fundamentos da psicologia pode trazer? Amadurecimento. Amadurecimento para que você se reconheça melhor, para que você entenda o que aquilo significa para você, os sentimentos que estão faltando, que você está preenchendo com a bebida, e assim por diante. Então, o processo de transformação se dá não porque você pensa, cara, eu vou fazer hipnose, a hipnose vai mudar a minha vida. Para com isso, hipnose é uma ferramenta, é a mesma coisa. Olha que coisa mais maluca, eu vou fazer hipnose, e a hipnose vai mudar a minha vida. É a mesma lógica da pessoa pensar assim, eu vou ler o livro e o livro vai mudar a minha vida. Não, quem vai mudar a sua vida é você, se você aplicar o que tem naquele livro. Ou até, para ser interessante, olha, ela é uma ferramenta. Se eu quero, vou dar um exemplo aqui, eu quero consertar a minha cadeira. E para consertar a cadeira, eu tenho várias formas de poder fazer isso. Posso usar um martelo, eu posso usar um serrote, eu posso usar um grampo, eu posso usar uma tesoura, um monte de coisa. A hipnose é uma das ferramentas. É como se eu pegasse um martelo para consertar ali a cadeira. Beleza, ela é uma das ferramentas. Mas o que vai fazer a cadeira se consertar é o amadurecimento junto para entender, cara, deixa eu pegar esse martelo e usar ele no meu dia a dia para que essa cadeira continue consertada. E o martelo sozinho não vai fazer a mágica, não. Eu preciso do prego, eu preciso de outras coisas juntos no processo. O erro comum é achar, beleza, eu fiz um curso de hipnose, e se for um curso comum de hipnose, e achar que isso pode resolver. O objetivo não é trabalhar só com hipnose, é trabalhar com transformação de vida. E aí por isso eu trouxe, quando nasceu a hipnose transformacional, como eu já compartilhei com vocês, a hipnose transformacional ela veio para revolucionar esse mundo que tem a ver com transformação de vida associado à hipnose. Porque quando a pessoa fala, não, mas eu faço hipnose clínica, o que ela está querendo dizer? Que ela usa fundamentos da psicologia junto com técnicas de hipnose dentro da clínica, só que ela não sabe nem que esses fundamentos ela está usando, mas ela está usando
Aí a pessoa fala, não, mas eu não gosto do Freud, porque o Freud ele não serve. Só que ele tem que entender que quando você está fazendo uma regressão, as bases para fazer uma regressão veio da psicanálise, veio do trabalho que Freud fazia. Lógico que a gente modernizou isso pra caramba, só que a pessoa acha que aquilo é hipnose, e regressão é hipnose. Não. Você pode usar de regressão associada ao processo da hipnoterapia. Mas entende que a hipnose é só uma ferramenta no meio do negócio? E eu posso usar isso, seja para ajudar uma pessoa através de uma regressão e tal, eu posso usar isso para ajudar a pessoa a criar um futuro com mais clareza na mente dela. E aí vem aquela que a pessoa se confunde toda e fala assim, não, mas aí o que funciona então é PNL. E isso que você está fazendo não é hipnose, isso aí que você está fazendo é PNL. Tem gente que fala isso. A pessoa que está falando isso, para trazer clareza sobre você. Na verdade, o que a PNL está fazendo é que ela está usando a hipnose ericksoniana. O Richard Bandler e o John Grinder copiaram um monte de coisa do trabalho do Milton Erickson, que era um hipnoterapeuta. Aí você está achando que foi a PNL que criou aquela técnica de hipnose. Olha que maluco isso. Ou seja, vem antes e outra, aquela técnica de hipnose entre aspas. Por quê? Porque a hipnose é a ferramenta. Aquilo vem de origens da base da psicologia, que associadas aos exercícios de hipnose, podem se transformar ali na hipnoterapia. E aí a pessoa fala, mas beleza, isso aí é da PNL. Peraí, mas a PNL, como assim? Se aquilo ali não é da hipnose ericksoniana, se a Gestalt terapia, a programação neurolinguística é toda fundamentada nessas três vertentes. Gestalt terapia, hipnose ericksoniana e a psicologia sistêmica. Se você estudar sobre psicologia sistêmica, Gestalt terapia e hipnose ericksoniana, você vai ver que você entende o trabalho. Você não precisa necessariamente nem fazer um curso de PNL, que você já entendeu mais profundamente sobre PNL do que a maior parte das pessoas que fizeram curso de PNL. E agora, olha que interessante. E eu tô falando. E outra, PNL é uma metodologia super legal para entender com resultados incríveis, até porque usa dessas metodologias que são excelentes, que funcionam. Então, se eu uso de metodologias que funcionam, a tendência é que vai funcionar. Agora, olha que legal. Quando a pessoa ela acha, eu estou fazendo hipnose clínica. Como assim eu estou fazendo hipnose clínica? Eu estou usando uma técnica, uma ferramenta dentro da clínica e, na verdade, eu estou usando de fundamentos da psicologia o tempo todo. Eu tendo consciência que eu estou usando os fundamentos da psicologia ou não. O que vai transformar são esses fundamentos. Por exemplo, entender como eu posso usar da terapia cognitivo-comportamental associado a esse processo dentro da clínica com fundamentos da hipnose, com fundamentos de hipnose ericksoniana, hipnose clássica, hipnose transformacional, que é essa metodologia exclusiva do Instituto Romani. Nenhuma outra formação ensina sobre hipnose transformacional, que é uma metodologia muito mais transparente, que amadurece o terapeuta. Uma coisa muito engraçada, a pessoa vira e fala assim, Romani, mas eu já fiz não sei o que, uma formação que eu fiz ali, paguei 10 mil naquela formação e agora eu sou o terapeuta não sei o que, master do não sei o que. Cara, olha que interessante. Se você acha que você está pronto porque você fez isso, olha que interessante, porque você fez um curso de uma semana, sei lá, e você acha que você não tem mais nada para aprender, coitado de você, literalmente. Por quê? Porque, cara, aquele curso não é o que agora eu não tenho mais nada para aprender, pelo contrário. Aquilo é a ponta de entrada para você entender que você tem que continuar investindo em treinamento sempre. Por exemplo, o movimento transformacional, ele traz muito desse amadurecimento porque ele é uma recorrência anual, onde você está em evolução permanente, sai conteúdo todo mês, tem um monte de cursos lá dentro. Então, o objetivo não é entender, eu fiz um treinamento, acabou. Tem gente até que me pergunta, e Romani, o que você acha? Tem gente que perguntou, regressão tem ligação com o espiritismo? Não, só se a pessoa acreditar em espiritismo. Ela tem ligação com as crenças da pessoa. Olha que interessante. O que você acha, Romani, do curso online ou do presencial? Tem gente que pergunta. Eu vou te ser bem sincero. Se você quiser ter uma experiência empolgante, o presencial é legal, empolgante, motivacional. Se você quiser ter uma experiência
onde você assimila o conteúdo e tem resultado com o conteúdo, eu sugiro fortemente o online. Por quê? Porque, olha que interessante, no online você tem tempo de amadurecimento. Imagina, olha que legal, tem gente que pergunta, será que é possível aprender online? Gente, eu faço os atendimentos online. Eu não preciso cheirar a pessoa, olha, eu consigo fazer e funciona maravilhosamente bem. Inclusive no movimento transformacional tem exemplos, eu fazendo atendimentos, eu destrinchando os atendimentos. Então, olha que legal, a transformação, o seu amadurecimento é muito maior. Tem a troca entre os membros do movimento, todo mês tem encontro ao vivo com os membros, é possível praticar, é super legal. Então, se for ver, em termos de aprendizado, o que acontece? A pessoa assiste uma aula, tem atividades práticas, tem desafios, ela coloca aqueles desafios em prática e evolui no processo. O que acontece? Até se ela não for uma pessoa que capta as coisas muito rápido, não tem como, se ela ficar praticando e, olha que legal, assiste conteúdo, ela tem um tempo para praticar, tem o desafio, tem ali o passo a passo para a pessoa cumprir aqueles desafios. Aí o que acontece? Ela amadurece e evolui. Aí no que ela amadurece e evolui, ela tem outro desafio logo em sequência, e outro desafio logo em sequência, e outro logo em sequência. Então o que acontece? Imagina isso. Vamos supor em um mês só. Só que o movimento são ciclos anuais. Então, só no primeiro mês, ela tem a primeira semana, faz desafios, ela ainda não assimilou muito bem, só que ela volta na segunda semana, aí de repente tem uma aula ao vivo. Aí ela se empolga com o pessoal, ela tira dúvidas com o pessoal, ela interage, aí o que acontece? Ela continua assistindo às aulas, ela vai criando coragem, aí de repente ela faz o primeiro atendimento, aí ela compartilha sobre o primeiro atendimento, ela tem o feedback do que aconteceu, e aí ela tem outra aula para poder assistir, aí ela tem que fazer um atendimento com a pessoa, ela vai lá na plataforma online, ela assiste, por exemplo, o meu atendimento, vê o passo a passo daquele atendimento, e após ver o passo a passo do atendimento, ela chega e fala, cara, agora eu entendi melhor, deixa eu fazer de novo, atende de novo. E aí ela vai amadurecendo e de repente, cara, ela tem muito mais ferramentas, e muito mais técnica, e muito mais segurança para atender. E depois passa-se 6 meses e ela, colocando em prática mais conceitos, pode ser uma pessoa devagar, que ela vai ter resultado. Agora, olha isso, no presencial, imagina isso, a maior parte dos treinamentos de hipnose, vai lá, o cara vai em 2 dias, que seja uma semana. O cara vê aquele monte de conteúdo, aí aquele monte de conteúdo, aí ele sai, o cara sai perdido. Essa é a verdade. E, cara, ele teve uma transformação? Teve. Mas aí ele quer praticar aquele exercício com outra pessoa. Aí no que ele quer praticar aquele exercício com outra pessoa, o que acontece? Nossa, como é que eu vejo mesmo? Deixa eu assistir o instrutor falando. Não tem onde assistir o instrutor falando. Não tem. Ele não tem como rever ali o vídeo e não sei o que, tirar a dúvida. Ah, mas e o encontro aqui com o instrutor mensal para tirar... Cadê? Vocês estão entendendo? Então, é esse... Olha que legal. Tem gente que fala, eu tô começando agora. Eu devia começar pelo presencial para depois ir pro online. Ao contrário. Eu sugiro fortemente você participar e fazer online. Quando você estiver muito mais maduro... Uma recomendação, aí você vai para o presencial, depois que você estiver mais maduro, porque uma sacada paga. O objetivo não é tempo. Para de pensar, ó, vou até dar dicas aqui para você, se você for inteligente. Tem gente que pergunta assim, Romani, mas um bom curso deve ter quantas horas? Um bom curso deve ter quantas horas? Para com essa pergunta eu já sei que o cara não tem resultado. De verdade. Por quê? Olha que interessante para cair ficha. Porque você quer horas ou você quer ter o resultado? Tem gente que pergunta assim, ó, por exemplo, lá no Movimento Transformacional, para quem quer horas, cara, tem mais de 200 horas de conteúdo lá dentro. E tem mais um monte de coisa que vai saindo todo mês. Mas o meu objetivo não é te dar horas. O meu objetivo é que talvez, eu prefiro o cara que vai lá e assiste um vídeo e tem resultado, do que o cara que precisa assistir toda a plataforma e continua patinando, porque ele fala assim, ah, tô assistindo, mas eu não tô aplicando nada. Então ninguém vai aplicar por você. Olha que interessante. A Ju falou, cara, tem simulação de prática, Ju. Tem encontro ao vivo toda vez, uma vez por mês.
Olha que interessante. E outra, você pode mandar lá na comunidade, falar, pessoal, eu tô querendo praticar tal exercício, quem quer praticar comigo? Você mandou lá na comunidade, você arruma na hora que você quiser, Ju, alguém para praticar com você. Só você mandar lá. No mesmo dia você vai ver que alguém que vai querer praticar com você. Beleza? Olha que interessante. No mesmo, nós temos uma comunidade. Você colocou lá, gente, eu quero praticar esse exercício, quem quer praticar comigo? No mesmo dia, alguém vai responder para você e quer praticar com você. Isso é muito legal, você pode trocar uns com os outros. Agora, olha que interessante. Vamos lá. Você, ao amadurecer, e eu estou falando aqui mentalidade das pessoas que vão ter resultado com qualquer treinamento que fizer. Enquanto você estiver pensando, deixa eu fazer esse certificado aqui, ele tem tantas horas e esse outro tem mais horas. O objetivo não é mais horas, o objetivo é mais resultado para você e para o seu cliente. O meu, eu vou te falar, eu não sei de outro que é mais completo, nem em termos de horas. Mas beleza, o que eu quero te trazer aqui, que não são necessariamente o número de horas de um certificado que vai te fazer... Um exemplo prático, vou te dar um exemplo prático. Eu pago mentorias. Olha que interessante, eu apliquei aqui para um Mastermind, eu vou pagar R$90 mil, anuidade. 90, presta atenção. Vou pagar R$90 mil anuidade de um encontro. Para encontrar 3 vezes no ano, 3 dias lá. Só, 3 dias. 3 dias, R$90 mil. Aí uma vez, aí depois eu volto lá, depois de um tempo. Beleza. Aí você fala, mas você é maluco? Você acha que, olha que interessante, que eu estou preocupado em horas? E se eu fosse, olha que interessante, se eu tivesse boa capacidade de assimilação, eu precisava só de um encontro. Talvez de 15 minutos. Vocês estão entendendo isso? Por que eu pago, então, 90 mil nesse Mastermind que eu vou participar? Olha que interessante. Eu pago 90 mil porque eu sei que o retorno não está no Mastermind. Eu sei que o retorno não está. Eu não espero nada do que eles vão me ensinar lá. Eu espero de mim. Eu sei que quando eu chego lá, eu olho e eu penso, cara, o que for, uma ficha que cair para mim aqui, pode ser um detalhe. Eu paguei 90 mil, vou aplicar esse troço e vou fazer esse troço funcionar e vai dar resultado. Pode ser um papo no almoço com outra pessoa. Então, compreende isso. Não tem a ver. E outra, quanto mais você pensar em ser aquele cara que, se não consumir todo o conteúdo, você não valeu a pena porque eu não consumi todo o conteúdo. Coitado, de verdade. Eu garanto, esse tipo de mentalidade é um tipo de mentalidade de escassez. Sabe o cara que tem resultado? É o cara que talvez... Olha que interessante isso. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Às vezes, tem gente aqui que não está nem comentando. Que talvez viu a live, caiu uma ficha, pronto, ele aplica, ou ele entra para o movimento, às vezes... E esse cara às vezes tem resultado. Olha que interessante. Às vezes tem gente que com conteúdo de live gratuita, de conteúdo gratuito que eu dei, fez mais de R$1.000 no ano. Tem gente que fez mais de R$10 mil com conteúdo gratuito. Tem gente que fez talvez mais de 50. Você quer um exemplo prático? Eu tive conversa, eu tenho a minha mentoria também. Na conversa, eu não sei se vocês sabem, tem alguma galera lá que paga na mentoria. A minha mentoria ela custa 10 mil. Eu acho super barato. Mas beleza. Na mentoria não tem curso nem conteúdo lá dentro. Nada. Não tem nem área de membros, pra você saber. Sabe o que eles têm direito? A conversar comigo uma vez a cada 15 dias. Então, olha que interessante. É só isso. E eles me pagam. E olha, por que isso vale? Porque eles estão preparados para entender que uma sacada paga. Eles estão preparados para entender, cara, eu estava com dúvidas sobre aquilo ali, eu perguntei aquilo e para mim valeu. E de alguma forma isso me trouxe amadurecimento. Eu não consigo mais ver o mundo como eu via antes depois dessa conversa aqui de alguma forma, porque eu entendi, caiu alguma ficha. Olha aqui a Lohane falando, a coisa mais barata que eu pago de tudo que nós fazemos é a mentoria. É o exemplo. Olha a Lohane. A Lohane foi uma pessoa, ela é da mentoria. A Lohane foi uma pessoa que aplicou os conceitos que ela aprendeu lá na mentoria. E, Lohane, quanto você fez
Ali, fala aí, só nesse último mês, Lohane. Quanto você fez nesse último mês aí? Escreve aí. Quanto você faturou no mês de janeiro, Lohane? Escreve aqui nos comentários. Com coisas que você aprendeu lá na mentoria. Escreve aí. Quanto você faturou no mês de janeiro? Coloca aqui nos comentários, Lohane. No mês de janeiro, quanto você faturou? Aplicando coisas também que você aprendeu lá na mentoria. Ó, a Ju falou, dei start na minha vida com conteúdo de curso gratuito. E eu pagaria muito mais para entrar no movimento. Ó, uma tia ainda mora. Minha mãe está em Brasília há alguns anos. Ó, a Lohane, olha que interessante. Isso aqui, a Lohane falou, 222 mil reais. Ela aplicou o que ela viu lá na mentoria, fez 222 mil reais. Vocês estão entendendo? Ela não precisou ver 1 milhão de conteúdo. Ela aplicou. Então, eu quero convidar você. Beleza. Eu não estou dizendo que você não pode ver todos os conteúdos. Pelo contrário, se você ver todos os conteúdos, vai te acrescentar. Só que o que eu estou querendo te trazer, a libertação, é que a Lohane não viu todos os conteúdos que tem lá no movimento. Vocês estão entendendo isso? Ela aplicou o que eu falei para ela aplicar lá na mentoria. E outra, eu estou te passando isso daqui porque cada um está no seu momento. Sabe aquela frase, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece? Para cair fichas. Não é só que o mestre aparece, é que você passa a enxergar o mestre. Que antes você não conseguia enxergar. E o mestre não é só eu, não. O mestre é as fichas que vão caindo. Aqui, o Aurélio, parceiro de missão. O Aurélio, eu tive o prazer de ministrar a turma presencial com o Aurélio também. E olha que interessante. Ó, o Wagner falando, mentoria é fantástico o aprendizado passado, que é passado lá dentro. Olha que interessante. É muito melhor você investir para cair essa ficha do que você pensar que você tem que consumir 300 mil horas de treinamento só. Às vezes, eu vou te contar uma coisa que é bem interessante. Amanhã eu vou fazer uma live com uma das pessoas que é um dos meus mentores. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Tem um cara, ele chamado Érico Rocha. Eu vou fazer uma live com ele amanhã. E olha que interessante, só para vocês saberem. Essa live que eu vou fazer com o Érico, uma coisa que eu sou muito grato ao Érico é que ele me fez cair ficha de uma forma que eu não cairia sozinho, sem ele falar, não foi nada que ele falou. Foi num momento que ele chegou e falou assim, pessoal, aqui ó, quem teve tal resultado, vem aqui no palco. E eu tava lá. Pra mim, só aquele momento, pra mim valeu literalmente mais de R$1 milhão. Porque foi num momento que eu vi pessoas tendo um resultado que eu nem sonhava em ter. Quando eu vi, só de ver, eu falo essa frase que quando você vê não dá pra desver. Quando eu vi aquilo, pra mim foi como um cheque predatado na minha cabeça. Eu sabia que ia cair. Eu sabia, já estava predatado. É como se eu tivesse escrito lá, 1 milhão. E predatei ele. Podia demorar 1, 2, 3, 10 anos. Mas eu sabia que ia cair. Então, olha que interessante. Eu quero que caia essa ficha. É muito mais de quem está fazendo do que quem está preocupando com o número de horas. Ou quem está preocupando, mas e o certificado e não sei o quê? Gente, o certificado não vai transformar a vida do seu cliente. O certificado não vai transformar a sua vida. Olha, eu hoje, só no movimento transformacional, tem 2 mil membros no movimento. Tem praticamente, está chegando em 2 mil membros no movimento. E só lá... Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo agora, tem 2 mil. Se você está assistindo depois, já deve ter passado os 5 mil. Mas olha que interessante. Por quê? Porque a gente chegou em 2 mil membros em menos de 7 meses. 2 mil membros, faz as contas. É uma recorrência anual. Você acha que alguém me pergunta, Romani, cadê seu certificado? Me mostra ele, senão eu não entro no movimento. Quem pensou isso? Ninguém pensou isso não, gente. Olha que maluquice. Porque você viu que eu gerei valor de alguma forma quem consome os conteúdos gratuitos. Por isso você entrou no movimento. Por isso a gente passou dos 2 mil membros. Olha aqui. Quando você pensar sobre isso... mas e se alguém perguntar do meu certificado? Gente, pensa isso.
Você, na hora que você foi comprar o meu produto, o meu serviço, você me pediu para ver o meu certificado? Olha que coisa mais idiota que seria. Se alguém falar isso, eu penso que esse cara deve ter problema mental. É o que passa, tipo, desculpa. Por quê? Porque ele não está querendo resultado. Ele está querendo saber se eu emito certificado. Eu ministrei mais de 30 turmas só em 2019. Nós temos mais de 2.000 membros no movimento. As pessoas não querem saber se você tem formação em hipnose ou você não tem formação em hipnose. Ela quer saber, você pode ajudar a resolver o meu problema? Se sim, eu quero te pagar por isso. Desde que você mostre isso. A pessoa está com a dor crônica, ela não quer saber se vai usar reiki, hipnose, acupuntura. Ela quer saber, cara, esse negócio vai me ajudar? Massoterapia, esse negócio vai me ajudar? Olha que interessante. Agora eu quero convidar você. Romani, então por que você manda o certificado? É para você lembrar que você participou de treinamento com a gente. Até para você cair uma ficha, você sabe que qualquer tipo de terapia holística no mundo, no planeta, o certificado é autorregulamentado? Qualquer um. Vou dar um exemplo prático. Se você fizer uma formação em constelação com o Bert Hellinger, que foi um dos fundadores lá da constelação, ou você tiver um certificado seu que você escreveu à mão no papel, legalmente eles têm exatamente o mesmo valor. O mesmo valor. A diferença foi que agora você caiu a ficha que você podia. Então, para que você tem que esperar alguém? Olha que interessante. Isso é hipnose na prática. E eu dei esse exemplo aqui de conta, mas pode ser a mesma lógica para trabalhar como ou qualquer outro tipo de cromoterapeuta, barra de axis, hipnoterapia, programação neurolinguística. Você pode ir lá e fazer a certificação com o Richard Bandler. E mesmo fazendo com o Bandler lá, ela não tem valor legal maior do que se você pegar uma folha de papel e escrever o seu próprio certificado. Legalmente falando. Aí por que você tem que esperar a avaliação do outro? Isso aí é hipnose. Quando você fala assim, eu nunca fui hipnotizado. Olha que coisa mais idiota. Se você até então achava que você precisava da aprovação de alguém, você estava vivendo um estado de hipnose. E eu acabo de te levar para outro estado de hipnose se essa ficha caiu agora. E se não caiu, eu te convido em algum momento a cair, porque aí você vai ver que você vai ter mais resultados. É um amadurecimento do eu. É um amadurecimento do eu. E eu quero... aqui o Luiz falou, do que adianta ter habilitação se você não sabe dirigir? Só que a habilitação ainda tem uma coisa interessante. A habilitação, para você dirigir, legalmente falando, você precisa da carteirinha de habilitação. Legalmente falando. Para atuar como terapeuta, não. Nem para atuar com programação linguística, nem para constelação familiar, nem para acupuntura, nem para apometria, nem cromoterapia, nem um monte de coisa. Estão entendendo? Para você saber eu posso ou não posso fazer, você tem que perguntar o que a lei diz. Não o que o fulano maluco está dizendo na minha cabeça. Porque ele não escreveu a lei. Ele está te dando uma opinião dele. Para trabalhar como terapeuta é autorregulamentado. Essa não é a opinião do Romani. Assim funciona. Se você for olhar, a maior parte dos terapeutas no mundo, eles são autorregulamentados. Ou seja, ele não fez necessariamente, eu fiz uma faculdade de psicologia para trabalhar como terapeuta. O próprio Richard Bandler, que criou a programação neurolinguística, não fez, nem o Bert Hellinger fez. Estão entendendo? Eles não fizeram formação em psicologia. Aí você pensa, não, eu tenho que fazer. Os próprios criadores dessa metodologia que eu citei aqui nesse vídeo não fizeram. Então para cair essa ficha. Agora, por que não você? Por que não você? E vamos lá. O que eu falei sobre hipnose não funciona? Hipnose não funciona para entender que se você está pensando que o segredo está em aprender só a hipnose e achar que a hipnose vai mudar a vida de alguém, eu sinto te informar que o que vai transformar a vida das pessoas, você vai precisar entender do desenvolvimento humano, dos processos da psicologia, neurociência por trás do processo, senão você vai ficar com um negócio raso. E essa é a diferença dos cursos tradicionais de hipnose para o movimento transformacional. Se você participa de um curso tradicional de hipnose, a pessoa cria uma mágica como se fosse, achando que existe um negócio todo esotérico, todo maluco, cheio de coisa ligada a quase que pseudociência em muitos pontos ali, e de repente ele fala que a hipnose muda a vida.
Enquanto que no movimento, você tem toda a base por trás do processo de transformação, que vai muito além da hipnose. Porque, e outra, se você quer ser terapeuta, o mínimo que você tem que fazer é começar a entender sobre os fundamentos da psicologia, e no movimento tem isso tudo linkado de forma muito dinâmica, muito prática. Porque lá dentro eu pego a coisa descomplicada. Eu não pego e fico precisando falar assim, beleza, que vamos falar aqui do Freud, que ele nasceu no século XIX, não sei o que, no século XVIII e por aí vai. Não. Eu vou trabalhar, vamos ver aqui ó, com o cliente, o que você vai usar? Isso daqui e tal, isso funciona assim. E tá vendo por que dá resultado? Percebe? Olha a minha sessão, olha eu usando aquela técnica naquele momento. Percebe que quando eu fiz isso ali para ajudar aquela pessoa a parar de fumar, por que eu fiz isso? Olha isso daqui. Eu vou colocando passo a passo, precisa de prática clínica. Ó, mestre, eu estou revisando a apostila que você me enviou sobre hipnose na prática clínica e muitas coisas são fantásticas. Estamos juntos, olhos, parceiro de missão, ó. Minha avó foi a melhor terapeuta que conheci, sem nenhuma formação, e tinha muita gente que ia para casa dela. E ó, olha que interessante, para se transformar de alguma forma. Esse papel de terapeuta, ele já existia. Existia quando o pastor está ajudando alguém, quando a avó dá um conselho, troca ideia, quando a mãe, quando o professor. Esse papel terapêutico, às vezes de forma pontual, às vezes de forma mais organizada. Quando um amigo, você troca de ideia com um amigo, e tem gente que fala, não, mas isso aí não é terapia necessariamente. Gente, isso é terapêutico, obviamente. Você quer um exemplo prático? Eu lembro até de uma live que falou assim, Românio, mas quando você começou a atuar, que você estava ajudando aquelas pessoas lá e você não era formado em psicologia ainda, você não era terapêutico, ele era só acolhimento. Eu vou te dar um exemplo prático. Olha que interessante. Se eu chegava, estava ali com uma pessoa que estava com transtorno de pânico e eu ajudava ela a conseguir controlar a ansiedade, transformar a vida dela e ela não sentir mais transtorno de pânico, se aquilo não foi terapêutico, se aquele processo não tem a ver com terapia, então o que tem a ver com terapia? Se ajudar aquela... E outra, às vezes a pessoa não tem um transtorno de pânico necessariamente, às vezes, cara, ela está buscando... Vou dar um exemplo aqui. Ela está buscando pensar sobre a escolha dela no trabalho, ela não sabe, ela está com aquele conflito, carregando um peso para falar sobre alguma coisa, lidar com o chefe, com ela mesma, e aquilo está comendo ela por dentro. E às vezes ela troca ideia com um amigo e aquilo amadurece e ela se sente melhor. Talvez até se ela tivesse pagado num processo terapêutico, não sei se teria amadurecido ela tanto como. Então se isso não é terapêutico, o que é? E outra, é trazer esse amadurecimento. O processo, para de ser egoísta e achar que o processo terapêutico tem que acontecer dentro da clínica. O processo terapêutico pode acontecer quando a pessoa está lendo um livro, pode acontecer quando ela está sozinha, viajando nas ideias. Pode acontecer quando ela está vendo um filme, pode acontecer de diferentes formas. Inclusive dentro da clínica. Só que não somente dentro da clínica. Agora, o que é? O processo terapêutico ele é feito de diferentes formas. Aí o que eu posso fazer? Eu posso seguir uma abordagem mais específica, como a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda a construir o que eu chamo de momento transformacional mais rápido, que é esse processo de amadurecimento. Ou eu posso usar de uma abordagem que tem a ver utilização de hipnose dentro da clínica, até porque a hipnoterapia tem 1 milhão de formas de você fazer hipnoterapia, e o que eu acredito sobre a hipnoterapia é que ela tem que estar linkada com os fundamentos da psicologia, tem que estar linkada com os fundamentos por trás da transformação humana, que aí sim você consegue ter melhores resultados. Beleza? Então, é a hipnose que vai transformar a sua vida? Não, é você que vai transformar a sua vida. A hipnose é uma das ferramentas que pode te ajudar nesse processo. E principalmente, se você está pensando em aprender sobre hipnose, o que eu recomendo? Cara, você tem que olhar não só se essa pessoa ensina a hipnose, você tem que entender o quanto que essa pessoa realmente entende dos processos da psicologia por trás disso. O quanto que essa pessoa entende do processo de amadurecimento do cliente por trás disso. Porque, eu já fiz formações de hipnose onde eu paguei lá 10 mil reais e o cara ensinava só a fazer regressão e achava que era com regressão que resolvia tudo. E só regressão. E achava, cara, e é só regressão que você tem, e você tem que tratar tudo com regressão para ir na calma. E só. E você acha que isso é um terapeuta maduro?
Imagina, o terapeuta que sai lá de dentro e aí ele vai atender um cliente. O cliente ele não quer passar por regressão, não se conecta com essa ideia ou de alguma forma não está querendo necessariamente trabalhar coisa do passado e assim por diante. Ele não tem o que fazer. Ele não sei, eu estou perdido. Então, olha que interessante. Quanto mais você amadurece como terapeuta, mais você consegue trabalhar com esses dois princípios, ressignificação e clareza. E não limitados a qual técnica eu escolho, mas a transformar o sentimento por trás do que está acontecendo na vida daquela pessoa, para trazer amadurecimento da vida daquela pessoa. Pessoal, nós já estamos chegando aqui no finalzinho dessa live maravilhosa, que nós falamos sobre, basicamente, hipnose não funciona, mas para mostrar que é o amadurecimento, a transformação de vida por trás desse processo da hipnose que vai gerar a transformação de verdade. Eu vou só deixar alguns pontos aqui para aquelas pessoas que têm essas curiosidades sobre, mas basicamente, a pessoa, quando ela passa por um processo da hipnose transformacional, ela continua ouvindo tudo, ela sabe tudo que está acontecendo, ela consegue simplesmente fazer, ela está consciente, ela está lá, ela não vai para outro planeta. Romani, mas e se eu não voltar mais? Voltar de onde? Você não saiu de si? Você tá, entende? Outra coisa, e se eu contar segredos que eu não gostaria de contar? Não é um controle da sua mente. É um ajudar você a usar a sua mente a seu favor. Ah, Romani, mas eu vi aquele negócio que o cara dava uma cebola pro outro, o outro comia a cebola e sentia gosto de maçã na hora que ele mordia a cebola. Isso aí funciona? É real? Eu vou te dar um exemplo. Olha que interessante, como o gosto ele é muito mais psicológico do que necessariamente só fisiológico. Eu vou te dar um exemplo claro disso daqui. Quem aqui, que tem aqui para comentar, escreve aí uma fruta que você ama. Uma fruta, escreve uma fruta que você gosta muito. Quando você come, você fala, nossa, essa fruta é muito boa. Eu gosto dessa fruta aqui. Escreve uma fruta que você gosta. Escreve uma fruta que você gosta aqui nos comentários. Qual fruta que você gosta? Talvez você gosta muito de melancia, talvez você gosta muito de goiaba, talvez você gosta de jabuticaba, talvez você gosta de piqui, talvez você gosta de manga, talvez você gosta de abacaxi, talvez você gosta do quê? Escreve aí o que você gosta. Ó, talvez você gosta de banana, talvez você gosta de laranja, maçã, ó, e assim por diante. Cada um tem um gosto de uma fruta. Morango, olha que legal, pêssego, mamão, pocã, cada um colocou aqui uma diferente. Uva, olha que interessante. Vou dar exemplo. Tem gente que ama pêssego. Tem gente que acha aquele pelinho do pêssego agoniante e não gosta do pêssego. Tem gente que ama maçã e tem gente que acha que maçã parece isopor. E tem gente que vai amar o sabor da maçã. Tem gente que ama piqui. Tem gente que, oh, Deus me livre de piqui. Vocês estão entendendo? Ó, deu água na boca, abacaxi, abacate. Olha que interessante, pera. Então percebe que aquela mesma fruta que você ama, tem outra pessoa que odeia aquela fruta. Ou aquela mesma fruta que você odeia, tem outra pessoa que ama aquela fruta. Isso acontece porque você tem uma história e sem perceber você veio trazendo coisas e alimentando ideias sobre o que aquela fruta significa para você. Quando você vai comer aquela uva que você gosta, não se trata da uva que você gosta. Além da uva. Tem gente que não gosta de uva. Fala, não, aquele negócio gosmento. Tem gente que ama a uva. Isso se trata de toda uma história que você tem, psicologicamente falando, e memórias afetivas relacionadas a isso também. Eu vou dar um exemplo meu. Eu gosto pra caramba, tem várias frutas, laranja, eu descasco laranja, porque tinha laranja lá em casa, eu descasco laranja, como laranja, beleza. Agora tem gente que fala assim, laranja é meio sem graça. Então, peraí, olha que interessante, tem gente que vai amar goiaba, eu também gosto mais de goiaba. E tem gente que fala assim, não, mas aquele monte de semente, aquele negócio é pura semente. Então, eu quero convidar você a pensar o seguinte, pensa aquela fruta que você gosta. Pensa aquela fruta que você gosta, boa aqui. A minha mãe colocou. Pensa aquela fruta que você gosta. Qual fruta que é? Escreve, você que escreveu aqui, melancia, quiqui, uva, manga. Pensa na fruta que você gosta. Imagina ela na sua frente, aquela que você gosta. Imagina ela agora na sua frente. Que fruta que foi?
talvez um maior, menor, olha o pedaço. Imagina que você partiu um pedaço dessa fruta e ela tá linda na sua frente. Sabe daquele jeito? Do jeito que você mais gosta da fruta? Talvez seja um pedaço de goiaba, bem vermelhinho. Talvez seja uma uva super suculenta, um cacho de uva. Talvez uma maçã daquele jeito mais suculento. Imagina ela na sua frente agora. Imagina agora. E agora, imagina essa fruta, agora coloca ela na boca, morde e sente aquele sabor da fruta. Morde e sente a fruta, a polpa da fruta na sua boca. Olha que bom, sente a polpa daquela fruta. Sente a polpa daquela fruta. E como é? Como é a polpa daquela fruta, o sabor? Talvez a sua boca saliva agora. Permita que a sua boca salive bem. E morde. Morde, sente gostoso e descendo assim, bem gostoso. Quem salivou a boca, escreve eu salivei aqui nos comentários. Escreve nos comentários, eu salivei, imaginei lá o abacaxi. Quem aqui escreve, eu salivei, escreve aí nos comentários, eu salivei. Escreve nos comentários, eu salivei. Quem salivou? Por que eu disse isso? É um exemplo prático de comunicação para criar a realidade. Olha que interessante. Comunicação para criar a realidade. Você não sai de si, você não foi para outro mundo. Eu salivei. Gente, se você salivou, você criou uma realidade aqui, ó, que transformou em algo real. Você salivou. Olha quanta gente. A galera toda salivou praticamente aqui. Deu água na boca. Olha que interessante. Eu não senti o sabor, mas salivei e ainda senti o corte que eu fiquei na boca. Exatamente isso. Gente, não precisa... É isso, você criou a realidade, você salivou. Exatamente. Nossa, eu daluviei, eu salivei. Abacaxi, que delícia, eu salivei. Gente, aqui dezenas e dezenas de comentários de pessoas dizendo que salivou e que foi muito bom. Eu senti até o gosto do mamão, a Abel falou. Olha que interessante, cada um tem a sua experiência. E é isso. Se você salivou, você foi capaz de construir a realidade através da sua comunicação. É isso. Você não precisou sair de si, se não foi para outro mundo, você acabou de passar por uma experiência de condução a um novo estado de hipnose. E se você ficou imaginando que por algum motivo, é essa mesma lógica, aquele negócio da pessoa morder a cebola achando que tem gosto de maçã. Ela se conecta com a maçã de tal forma que mesmo que ela não tivesse nada na mão, ela conseguiria morder. Ó, teve gente que conseguiu sentir até o gosto e o cheiro, ou seja, mesmo sem ter nada. Se eu consigo morder o vento e sentir o gosto de algo, ou salivar com algo, eu posso também morder alguma coisa que tem um gosto diferente e salivar. Mas entenda que é um processo ativo. Não é um processo passivo de alguém controlando a sua cabeça. É de você ganhando controle, você entendendo e usando a sua mentalidade a seu favor. Não é uma batalha de mentes. Nesse caso aqui, somos nós dois trabalhando juntos para construir uma nova realidade. Pessoal, se você gostou dessa live, se ela te ajudou, se te desmistificou coisas... Pessoal, vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor. Grande abraço, vejo você no próximo nível. Até amanhã, valeu pessoal!